Mari, esse evento também tem avaliação, vai com... Você tem que tirar o som, hein? Porque senão atrapalha aí. Boa noite, galera do meu Brasil! Como vocês estão? Tudo bem? Cada um na tua casa, isso é importante, mas o mais importante é estar em casa e adquirir conhecimento, adquirir informação. Esse é o grande objetivo do nosso grupo Top RH. Hoje a gente está trazendo para vocês um webinar que, na verdade, ele é um temperinho de um prato principal que será servido dia 19 de novembro, que é o RH Top Talks. Isso mesmo. Nós tivemos esse evento o ano passado, foi presencial, foi no Centro de Convenções Rebouças, a gente teve um auditório lotado, 200 pessoas ávidas em receber informação sobre People Analytics. Esse ano, obviamente, como vocês sabem, por causa da pandemia, nós tivemos que cancelar o presencial. Porém, não deixamos você sem a informação. A gente está criando esse congresso online. Dia 19 de novembro, a gente vai trazer o tema Tecnologia e Employee Experience. E olha, tem gente legal. Se fosse vocês, acessavam depois o link para conhecer um pouquinho mais sobre esse evento. Olha, a gente tem Heineken confirmado, a gente tem a Magalu confirmada, a gente tem TOTUS, a gente tem grandes empresas, tá? Essas são só algumas, mas a gente tem grandes empresas trazendo grandes temas para serem discutidos, tá? Então, vale a pena vocês conferirem lá. Mas antes disso, a gente tem os nossos apoiadores e eles vêm trazer um pouquinho, né, do que será esse grande evento, tá? E eu aproveito para agradecer os nossos patrocinadores de hoje, mas também do evento. Infojobs, Solidis, Qualicop, GUP. E os nossos apoiadores, Greenpeace, Jobcam, Grupo Troca, Suria, Social Base e BWG, tá? Agora, antes disso, agosto, a gente tem um grande congresso digital também, 100% gratuito, e que a gente está trazendo as empresas indicadas ao prêmio Top of Mind para falar um pouquinho. São 7 salas, durante 5 dias, é o Top Sync, que vocês também receberão um link, vocês também poderão acessar, tá? Dia 17 a 21 de agosto, gratuito, 5 dias, 7 salas, em cada sala a gente tem mais ou menos 3 empresas que vão trazer cases, vão trazer o que está acontecendo lá internamente, projetos que deram resultado, eles vão compartilhar com vocês todas as suas experiências, para que vocês também possam ter como exemplo e, de repente, aplicar na empresa de vocês. Não é legal isso? E outra coisa, vamos saber de onde vocês estão falando? Por favor, escrevam aí para a gente o estado, se quiser falar a cidade, o que vocês fazem. Vamos fazer um networking digital, já que a gente está falando tanto em lives, em digital, que tal a gente fazer esse networking digital
para que as pessoas saibam com quem elas estão ali compartilhando essa informação. Fechou? Então é isso. Vamos então trazer o Daniel. Ele vai falar sobre endomarketing digital. Dicas para uma comunicação interna inteligente. Daniel, é com você. Vamos lá? Bora lá. Muito obrigado, Delvio, pela apresentação. Muito obrigado aí a todos que estão participando. Muito obrigado aí a RH Top Talks pelo convite. Vai ser um prazer aí dividir um pouquinho dessa minha experiência com vocês. A gente está com quantas pessoas online, Delvio? Só para eu ter uma ideia aqui. Espera aí que eu já vou me informar e lhe falo. Só um instante. Legal. Pode dar sequência aí que eles vão me informar daqui a pouco que a gente fala. Tá, bacana. Que bom, então, que a gente tem a oportunidade de trocar essa ideia sobre endomarketing. Eu preparei uma apresentação para vocês. Vou dividir aqui, compartilhar minha tela para poder mostrar alguns dados. Ok. Então, gente, endomarketing digital. E antes de mais nada, Daniel, só te interrompendo, 95 pessoas a gente tem por enquanto. Olha. Legal, hein? Bacana. Obrigado, galera, aí, pela audiência de vocês. Muito obrigado mesmo aí a todos os 95 presentes e em breve tenho certeza que chegarão mais. Gente, então, endomarketing digital, né? Primeiro ponto que eu queria abordar antes de aprofundar os conceitos, que é um tema que eu ainda sou bastante questionado sobre isso, principalmente quando dava aula em alguns programas de pós-graduação, qual o conceito, né? É endomarketing, é comunicação interna, é comunicação com empregados, o que na prática, qual é o melhor conceito para ser aplicado? Ponto 1. E ponto 2, é a quem pertence essa atribuição nas empresas. É do RH, é do marketing, é da comunicação. E aí o primeiro ponto que eu vejo é que essa discussão, para mim, né, já estou há quase 20 anos na área, já são 19 anos e meio, ela está ultrapassada. Ela já não faz mais sentido discutir a teoria, o conceito, a quem pertence a atribuição de comunicar para engajar o colaborador, de comunicar para prestar serviço ao colaborador, ou de comunicar para treinar o colaborador. O que importa é que as atividades necessárias sejam feitas. O que importa é mudar o mindset para esse novo momento que a gente vive, que é um momento do digital. O que aconteceu com a nossa vida fora das empresas? Esse cara aqui mudou a nossa vida. E mudou de uma forma radical. Mudou a forma como a gente faz banco, mudou a forma como a gente se transporta, mudou a forma como a gente pede comida, e ainda mais agora, nesse momento tão difícil para todos nós, e que bom que estamos em casa e podemos ficar em casa, porque não é todo mundo que pode trabalhar em casa, que pode usufruir, inclusive, dessa obtenção de conhecimentos que a gente está tendo aqui. Mas radicalmente a comunicação interna, que antes tinha um papel muitas vezes coadjuvante nas empresas, fosse aonde fosse vinculado, fosse em comunicação, fosse em marketing, fosse em RH, tinha um papel coadjuvante, de uma hora para outra ganhou um papel estratégico. Para muitas empresas já era, mas para a grande maioria ainda era um papel coadjuvante, operacional, que fazia o jornalzinho, que atualizava o mural, que fazia o brindezinho do Dia das Mães, do Dia dos Pais, e a gente ganhou um status. Porque o mundo esse mundo digital, essa transformação digital que absorveu a nossa vida lá fora, ainda não tinha acontecido nas empresas. E a conclusão inequívoca é, se esse cara mudou, né, se o celular mudou a vida das pessoas fora das empresas, ela também precisa mudar dentro das empresas. Não há mais como sustentar uma comunicação interna efetiva, um endomarketing efetivo com os nossos colaboradores, se não passarmos por uma transformação digital e estarmos aqui. A comunicação da empresa precisa vir para o celular, precisa vir para as vias digitais. E as tecnologias para a gente fazer isso já estão há bastante tempo disponíveis. Não são tão novas assim. Há muitas tecnologias que estão disponíveis e facilmente acessadas.
E ainda existe, e eu vejo que ainda existe um preconceito muito grande, e essa mudança de mindset precisa acontecer nos comunicadores internos, que é a seguinte: a gente ainda acha que, poxa, se eu sou uma indústria, o meu colaborador, que é de base operacional, é uma pessoa que não está preparada para esse movimento, mas ele está sim. Ele já usa o WhatsApp, ele já usa Instagram, ele já usa Facebook, ele já faz banco pelo celular. Meu pai, que é um homem de 70 anos e que tem... Meu pai é deficiente visual, ele tem 12% só de visão, ele já, com 70 anos, ele já usa o celular para fazer banco, já paga contas por aqui, já usa o Uber, já se hospeda pelo Airbnb, enfim, já faz tudo aquilo que as pessoas estão fazendo, que nós estamos fazendo através do celular. Não há mais como esperar que a comunicação interna das empresas se sustente através do mural, dos canais tradicionais e principalmente através de e-mail. Quem dos presentes aqui se comunica com seus parentes, com seus amigos, com seus familiares através de e-mail? Quem é que troca fotos por e-mail? Quem é que troca, quem pergunta como a pessoa está e faz uma conversa por e-mail? Não faz. A gente faz pelo celular. Então, se a gente não tiver esse movimento concluído nas organizações, cada vez mais a comunicação interna vai ser negligenciada. Até porque ela concorre, quando é por e-mail, com um volume absurdo que as pessoas recebem de e-mails todos os dias, que passa, em média, e a gente tem pesquisado isso, de 100 por dia. Então, quer dizer, estamos num novo momento, mas é um novo momento que pede um novo mindset. Um mindset que passa pela nossa compreensão do perfil do colaborador. Nós já sabemos que o mercado mudou, que o perfil dos consumidores das empresas mudou, e nós somos esse consumidor, nós temos esse perfil. Se mudou lá fora, mudou também o perfil do colaborador das empresas. São pessoas que, como nós, estão famintas pela verdade. Precisam de transparência. Mais do que nunca, a transparência ganhou um status extremamente relevante nas empresas, e quando a gente fala em transparência, quando a gente fala da verdade a ser comunicada, isso tem a ver com processo também, tem a ver com velocidade com que corre a informação. Nós sempre nos preocupamos, para quem trabalha especificamente com comunicação interna há muitos anos, a grande preocupação que eu tinha lá atrás, há 20 anos, quando eu criei minha primeira agência de endomarketing, e que perpetuou-se até agora ainda em muitas empresas, sempre foi com a logística da informação. E eu sou de um tempo, né, que quando a gente fazia um vídeo do presidente da empresa, para uma rede de farmácias que tinha 234 filiais espalhadas na região sul do país, a gente gravava 234 CDs e mandava por malote. Isso ia chegar 7 dias depois. E hoje, aqui, é ao vivo, na hora, de um jeito prático, de um jeito simples, de um jeito fácil. Então, quando eu falo de transparência associada a processo, eu estou querendo dizer também que a logística rápida, descentralizada, porque digitalizar é descentralizar também, ou seja, acabou aquele processo de comunicação que a gente tinha antes, que se uma área precisava falar para todos os colaboradores, ela passava pela comunicação interna, para a comunicação interna fazer o comunicado, validar com o diretor A, com o diretor B, com o demandante, e quanto tempo isso leva até que chegue para as pessoas. E é claro que nesse meio tempo, o que prospera, se não a Rádio Peão, ou a Rádio Corredor, ou o Boato. E aí, veja, eu recentemente participei de um webinar, a convite da SC Gás, em Santa Catarina, que se chamava Boato Não é Fato, Fake Não é News, onde a minha parte foi falar sobre o boato interno, sobre a fake news interna e como ela se cria. E dentre os motivos pelos quais o boato, a notícia falsa dentro da empresa se cria, é a falta de agilidade que a gente tem para distribuir informação, que é percebida pelo colaborador como falta de transparência, e ao ser percebida como falta de transparência, as versões mais interessantes se propagam através do boato. Um outro ponto extremamente relevante que a gente precisa entender: as tecnologias sociais que estão disponíveis para a gente fazer comunicação corporativa hoje com os nossos colaboradores,
elas são muito mais voltadas não para a logística da informação, mas para escuta ao colaborador. A nova comunicação interna, a comunicação interna digital 4.0, não é mais sobre falar ao colaborador de que maneira eu falo melhor de um jeito melhor aos meus colaboradores, mas está relacionada de que maneira eu ouço os meus colaboradores. A escuta é mais importante do que a fala. Eu tenho procurado enfatizar isso muito no meu trabalho, porque é um momento da gente parar para ouvir e entender os nossos colaboradores. Vejam vocês, as empresas estão acostumadas a ouvir os seus clientes, muito. Metodologias como o NPS e tantas outras que a gente já conhece há tanto tempo estão ajudando as empresas a melhorarem as suas entregas, os seus produtos e serviços aos seus clientes. Bom, se eu estou ouvindo o meu cliente para melhorar meus produtos e serviços, por que não ouvir o meu colaborador para melhorar a minha gestão? Isso é um ponto muito, muito importante. E nós estamos acostumados, a gente não está acostumado a fazer essa escuta. Tem muita empresa que não quer escutar, tem muita empresa que implanta a rede social corporativa, por exemplo, e não permite que as pessoas comentem, ou querem fazer moderação. Nós precisamos confiar mais nas pessoas e possibilitar que essa escuta seja efetiva, inclusive porque o poder de escuta, tanto de uma empresa quanto de um indivíduo, está diretamente, a capacidade de escuta está diretamente relacionada ao poder de influência. Por exemplo, via de regra, pessoas que têm falas potentes, falas influentes, são pessoas que também, aliás, pessoas que escrevem bem, são pessoas que leem muito e leem materiais qualificados. É ou não é? Ou seja, a qualidade, a potência, o efeito da linguagem escrita que sai de mim é proporcional à linguagem escrita que entra em mim. O poder de influência da minha fala para qualquer pessoa, para eu influenciar minha filha, minha esposa, meus colaboradores, é diretamente proporcional ao quanto eu escuto essas pessoas. Porque as pessoas acreditam muito mais naquilo que elas dizem do que naquilo que a gente diz a elas. Então, eu preciso saber sobre as crenças e valores da minha filha, dos meus colaboradores, dos meus amigos, das pessoas com as quais eu me relaciono, para quando eu precisar influenciá-las, eu ter falas potentes baseadas nas crenças e valores delas, nas necessidades e expectativas delas. Então, se eu quero bem atender o meu colaborador, e eu ouço muito nas empresas pessoas me dizerem assim, as pessoas não se interessam pela comunicação, ou a gente comunica alguma coisa e as pessoas não leem. Só tem um jeito de resolver isso, e não é fazendo mais comunicação, ou implantando mais canais. É aumentando a relevância do conteúdo. E para aumentar a relevância, a importância, o valor agregado desse conteúdo, eu só consigo se eu ouvir as pessoas para as quais esse conteúdo é destinado, gente. Então, escuta é fundamental, é valor para as empresas, e a gente precisa usar as comunicações para isso. Depois eu vou, inclusive, falar de alguns exemplos. Outro tópico importante, isso começo a falar aqui sobre experiência do colaborador, ou employee experience, ou como vocês preferirem chamar. As pessoas querem se sentir livres. A gente quer se sentir livre. E eu não estou falando isso com nenhuma conotação política, eu estou falando isso tem a ver com me sentir empoderado e pertencente ao ambiente, a uma empresa, onde eu encontro espaço para agregar o que eu penso, o que eu sinto, para agregar o melhor de mim. Bom, mas o que isso tem a ver com liberdade? Tem tudo a ver. Eu não sei vocês, mas eu nunca fui empregado de alguma empresa que, quando eu ingressei nessa empresa, eles me perguntaram qual a melhor forma que tu acha que tu deveria fazer o teu trabalho. A gente não está acostumado a ouvir essa pergunta. A gente está acostumado a entrar numa empresa e ser treinado a a executar as tarefas da forma como aqueles que vieram antes de mim definiram, sem ter espaço
para a escuta e sem ter espaço para agregar as minhas ideias. E, via de regra, as culturas estão preparadas para impedir esse processo de inovação individual, esse processo de intraempreendedorismo. As empresas que estão registrando crescimento exponencial, que nasceram nesse novo mundo, que já nasceram disruptivas e com um outro mindset, essas empresas, via de regra, são empresas que nasceram com a possibilidade de conceder ao colaborador liberdade, que nasceram com uma mentalidade de possibilitar aquele colaborador autonomia para inovar, para intraempreender e para trazer aquilo que de melhor ele tem para entregar para a empresa, como dizia o Steve Jobs, né, de que adianta contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazerem. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. E isso é um espaço que se cria, que precisa ser criado nas organizações hoje, a partir da escuta também. Porque é este espaço para inovar e para intraempreender que cria o contexto capacitante organizacional, em que a comunicação tem um papel fundamental para que a experiência do colaborador, para que o employee experience mais potente, mais relevante se verifique, que é o trabalho em equipe. O slide está fora de ordem, me perdi aqui. Bom, eu vou voltar para esse, eu vou para o trabalho em equipe, depois eu volto sobre a conexão, me desculpem aqui o roteiro. Essas coisas acontecem. Para proporcionar o item mais importante da experiência do colaborador, que é trabalho em equipe. E sobre trabalho em equipe, vamos parar para pensar como é que as questões... Vocês estão vendo que eu estou com muito calor aqui, né? Devia ter ligado o ar-condicionado, não quero sair para fazer isso agora. Deixa assim. Bom, como é que... Vamos falar sobre trabalho em equipe. O que acontece nas empresas? Vamos pensar nas realidades de vocês. A gente faz divisão de tarefas ou a gente faz trabalho em equipe? E a minha hipótese é, a gente está muito mais preparado para fazer divisão de tarefas do que trabalho em equipe. Como era os trabalhos de escola lá do passado, que, por exemplo, tinha que apresentar um resumo para a professora de literatura sobre o livro A Moreninha. E aí eram 3 que faziam trabalho, alguém lia o capítulo 1 e 2, alguém lia o capítulo 3 e 4, alguém lia o capítulo 5 e 6, e depois a gente juntava tudo e cada um fazia uma parte lá na frente da sala de aula, é ou não é? Será que o cenário das empresas não é mais parecido com isso? Quando, na verdade, o bom trabalho em conjunto seria todos nós lemos o livro A Moreninha, nós nos encontramos juntos antes da apresentação para discutir as nossas percepções, as nossas ideias. Aquele que melhor de nós escreveria o trabalho, aquele que melhor de nós apresentaria o trabalho e todos ganhariam a mesma nota. Esse seria o conceito, certo? De trabalho em equipe. Por que acontecem as reuniões de alinhamento nas empresas, se não para garantir que a divisão de tarefas está andando ao mesmo tempo? Quando, na verdade, não importa se elas andam alinhadas, mas se elas estão convergindo. Ou seja, se elas estão indo para o mesmo lugar. E eu prefiro muito mais o termo convergência do que alinhamento, né? Porque convergência tem a ver com isso. Nós vamos escalar o Everest. Você vai pela face norte, eu vou pela face sul, alguém vai de helicóptero e todos nos encontraremos lá no topo. Não precisamos fazer reunião de alinhamento. A gente confia um no outro. E se está marcado que chegaremos lá dia tal horário, todos faremos o máximo esforço para lá nos encontrarmos. E trabalho em equipe se ganha com mais comunicação. Vejam vocês, e aí só para responder a pergunta, né, vão respondendo aí individualmente. Nas empresas de vocês, tem problema de comunicação entre áreas? Nas empresas de vocês, tem dificuldade para dar e receber feedback? Nas empresas de vocês, falta informação para executar o processo? Nas empresas de vocês ficam sabendo depois sobre a mudança de um processo de outra área que mudou primeiro, não te avisou, e tu só foi descobrir que estava errado quando fez esse processo? O que é isso, se não falta de trabalho em equipe, ocasionada porque as pessoas estão muito mais preocupadas e olhando para o seu umbigo do que pensando no outro,
do que criando um ambiente de empatia, um ambiente de convergência, um ambiente de que é necessário que a gente vá junto. E aí, claro, a tecnologia, que é o tópico que eu deixei de pular antes, não adianta implantar e adotar uma tecnologia esperando que ela vá resolver os nossos problemas. É a forma como a gente vai usar que vai resolver os nossos problemas. Das tecnologias sociais que estão disponíveis no mercado, todas elas são muito parecidas. Faço comparação, e aí não importa, não vou ficar citando nomes aqui, né, mas vocês conhecem, né, as principais redes sociais corporativas do mercado, a gente tem uma para oferecer, os grandes players aí como Microsoft, como Facebook, todos têm, e elas são como carros. Tem o Onix, tem o Uno, tem o HB20, tem vários carros que são carros de menor valor, e tem os Mercedes, as Ferraris. Agora, todos eles têm 4 rodas, todos eles têm direção, todos eles têm câmbio, todos eles têm motor, e todos eles, independente da tecnologia, do conforto, do preço, do status que proporcionam, todos eles nos transportam do ponto A para o ponto B. Todos eles são capazes de nos levar até lá. Eu posso ir com mais velocidade, com mais conforto, com mais status, mas eu chego lá. Então, não é exatamente a tecnologia, mas a forma como a gente pilota. Os bons pilotos, os bons motoristas que vão conduzir esse processo, não importa o veículo, vão chegar lá do mesmo jeito se souberem trilhar o caminho certo e conduzir esse veículo da melhor forma. E isso não depende da tecnologia, não depende do offline, do online, depende do offline. Afinal de contas, aí voltando, né, acho que eu saí do roteiro, tudo converge para o trabalho em equipe. E é por isso que eu fiz aquelas perguntas para vocês, porque vejam só, nesse período que eu trabalho já com comunicação corporativa, eu fiz diagnóstico de comunicação, tem uma metodologia que está, felizmente, aí entre as mais reconhecidas no mercado, que já foi aplicada em 62 corporações brasileiras. Empresas como Brasil Foods, Votorantim, NET, Sicredi, Andrade Gutierrez, Norte Energia e tantas outras, né, que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Espero que algumas aqui, ThyssenKrupp, estejam participando. E nessa metodologia, que é aplicada em diferentes corporações, eu cheguei a algumas conclusões de que as empresas são muito parecidas. Muda o CNPJ, mas a falha de comunicação entre áreas, a ansiedade, aliás, né, gente, a ansiedade é o mal do século. Para quem é de RH, pensem seriamente em implantar nas suas empresas o benefício Rivotril, que é para dar uma reguladinha na lenta do povo, porque a gente está muito, mas muito ansioso. Me desculpem o palavrão que eu vou aplicar agora, mas eu tinha um gerente, quando eu trabalhei na Xerox, que ele dizia assim, a ansiedade é a mãe da merda, e a expectativa é o pai. E isso me parece muito verdadeiro. Porque a ansiedade, ela chega a um ponto que ela é contraproducente, né? A gente acha que ser ansioso e pressionar as pessoas vai ajudar a crescer a produtividade, quando na verdade está decrescendo. Todas as empresas, em algum nível, em algum projeto, acaba que as pessoas mais competem do que colaboram, que as pessoas não se sentem ouvidas. E aí vale a pergunta para cada um dos participantes aqui, não só para os nossos colaboradores, mas se a gente, que está, provavelmente a maior parte desse público aqui é da área de recursos humanos, é da área de comunicação, a gente se sente ouvido nas empresas que trabalhamos, a gente se sente ouvido pelos nossos gestores, pelos nossos diretores. Se a gente não se sente ouvido, imagina o colaborador da base operacional. Gestores sem tempo para as equipes. Como é que é o tempo dos gestores de vocês para atendê-los? Eu faço um programa de treinamento, trabalho muito com formação de liderança em comunicação, o programa Líder Comunicador, que segue como base meu segundo livro, que é Não Existe Gestão Sem Comunicação, em que nesse programa eu faço uma avaliação, né, rápida com os gestores sobre como eles organizam o tempo deles. E pasmem, o tempo que os gestores nas empresas têm para fazer gestão de pessoas é entre 5% e 10% da agenda dele. Entre 5% e 10%. Não estou falando de gestão de tarefas, eu estou falando de gestão de pessoas mesmo. O tempo para o feedback, para orientação estratégica, para ouvir o colaborador, para ensinar algo novo para ele, né, para ajudar ele a fazer o trabalho. Isso que é essa gestão de pessoas, né?
na prática, né, funcionando. E agora, em tempos de pandemia, esse tempo está caindo cada vez mais. Outro ponto que as empresas têm muito ainda, que é o protocolo, o formalismo e a falta de empatia. Exemplo, nas empresas de vocês acontece muito de ligar para alguém, explicar a demanda e pedir, colega, eu preciso desse relatório até amanhã, com essas, né, cria essas queries, faz essa seleção, essa planilha, consegue me mandar até amanhã? E ele diz assim, consigo. Mas manda um e-mail formalizando. Vocês já pararam para pensar no que isso significa? Não manda o e-mail formalizando? Será que isso não comunica algo parecido com beleza, colega, eu vou fazer o que tu está me pedindo, mas tu manda um e-mail formalizando porque vai que dá alguma merda e tá aqui a prova de que isso não é responsabilidade minha. Isso está comunicando, no fundo, que eu não confio em você. Está comunicando, no fundo, né, que as pessoas não estão preocupadas com a entrega que ela tem que fazer para o colega, para ajudar o colega, mas está preocupado consigo mesmo. Sem falar no famigerado, e esse eu odeio, vai falando que eu estou ouvindo. Não acontece isso na vida de vocês, tu vai conversar com um colega, chega lá, fulano, e ele está lá mandando um e-mail, e diz assim, vai falando que eu estou ouvindo. Ou ele está lá no celular, conversando contigo, e aqui, não, vai falando que eu estou ouvindo. Eu não suporto o vai falando que eu estou ouvindo. Porque o que isso está dizendo? Primeiro, que aquela conexão, como é que os seres humanos se conectam, se não, aqui, olho no olho. O nosso Wi-Fi está aqui, é olho no olho. Se eu não te vejo, eu não te ouço. Então, não deveria existir o vai falando que eu estou ouvindo. Eu deveria estar olhando no olho, me conectando com aquele ser humano na minha frente. Porque agora inverte. Como é que você se sente quando vai falar com alguém, essa pessoa diz, vai falando que eu estou ouvindo, ela não te olha no olho? Qual é a emoção que paira dentro de ti quando tu vai falar com alguém, essa pessoa não se conecta contigo e se conecta no e-mail? A gente não se sente importante. Quando é que tu vai falar com teu marido, namorado, esposa, filho, e ela tá lá no celular dando risada, vendo vídeo no TikTok e não te olha no olho? E que emoção isso provoca, se não raiva? É raiva o que a gente sente lá no fundo. Não é raiva alta, porque raiva, se os nossos sentimentos, para quem viu aquele filme não é divertidamente, eu acho que é divertidamente, sim, que as emoções estão no cérebro de uma criança lá, e que as emoções entram em conflito, enfim, elas têm as aventuras delas lá, mas os nossos sentimentos, eles são como cores primárias, né? E a raiva é um sentimento primário, que está dentro de nós. Eles vão se combinando com outros, vão formando a vergonha, a ansiedade, a tristeza. E não só são cores, como tem intensidades nessa escala. Então, eu posso estar sentindo raiva no volume baixinho, né, um potenciômetro no nível 2, ou lá no 50. No 50 é quando eu surto. Mas aquela emoção de estar falando com alguém que diz, vai falando que eu estou ouvindo, ela está produzindo um sentimento ruim dentro de mim. Está me gerando uma frustração, uma mágoa. E isso eu até me acostumo, mas a emoção não sai lá de dentro. E essa emoção é o principal ruído de comunicação que acontece nas empresas, porque ela prejudica, né? Ela prejudica as relações entre as pessoas, ela prejudica a efetividade. Aquele diálogo que vai se estabelecer a partir do momento que eu disse, vai falando que eu estou ouvindo, que a pessoa está sentindo raiva, a partir daquele momento, jamais vai ser 100% efetivo. Vai ser prejudicado, né? Então, não há como a gente melhorar a comunicação na empresa sem melhorar a comunicação entre as pessoas. E o que eu costumo dizer é o seguinte, nós vamos ter um case de sucesso quando a gente substituir o manda o e-mail formalizando pelo pode contar comigo, né? Quando a gente mudar perdão, me perdi aqui. Quando a gente mudar esse manda o e-mail formalizando pelo pode contar comigo, colega, nós entramos num outro nível de organização. Quando a gente mudar o vai falando que eu estou ouvindo pelo ok, colega, eu estou à tua disposição, pode falar, ou melhor, se eu não posso falar agora, para uma negociação, dizer, colega, eu não posso falar contigo agora, mas daqui a 5 minutos, daqui a 2 dias, daqui a 1 mês,
eu vou estar 100% dedicado para te ouvir. Quando a gente substituir esses comportamentos, é porque nós entramos num outro universo de comunicação. Porque nós entramos num outro nível de confiança entre as pessoas, que é base essencial, fundamental de uma comunicação efetiva. Para uma comunicação ser efetiva, ela, antes de qualquer coisa, precisa ser afetiva. E essa afetividade passa por uma conexão entre todos nós que se estabelece quando confiamos uns nos outros. E para que o colaborador confie e valorize a comunicação da empresa, ele precisa sentir que a empresa confia nele. Se eu adotar uma rede social corporativa, estabelecer moderação ou não permitir que as pessoas comentem os posts que são feitos, como é que o colaborador vai se sentir? Será que ele vai sentir que a empresa confia nele? Não irá. E confiança é problema fundamental e é objeto do trabalho de recursos humanos e é objeto de trabalho de quem atua em comunicação corporativa. Dê uma olhada nesses números. São números que estão num livro que eu recomendo muito, se chama Trust, do Francis Fukuyama, em que ele, e os economistas já estudam isso há muito tempo, esse é só um dos estudos que eu estou mostrando para vocês, há vários economistas já entenderam que confiança é fundamental para a prosperidade de qualquer contexto econômico. Ranking de confiança e reputação dos países, né, dos cidadãos entre si nas suas instituições, versus o ranking de IDH desses países, versus ou comparado com o ranking de felicidade dos cidadãos. Vejam a posição do Brasil, que não é diferente da maioria dos países sul-americanos, e vejam como os países no topo desses rankings se repetem. Porque existe uma correlação direta entre confiança, prosperidade socioeconômica. E eu não estou trabalhando aqui, não é, de novo, nenhuma conotação política, são fatos e dados. Né? Os países escandinavos, as colônias britânicas, elas prosperaram de um jeito diferente. Por quê? Porque as pessoas têm um nível de confiança entre si que é diferente. A gente anda de metrô, de trem na Alemanha, existe fiscalização se as pessoas pagaram passagem ou não, mas não tem cobrador, não tem roleta. Né? A gente pega um jornal numa cidade da Suíça, coloca lá teu dinheiro, paga o teu dinheiro e pega o jornal. Mas se eu quiser pegar 10 jornais, eu pego 10 jornais. Porque as pessoas confiam umas nas outras. E a gente confiando primeiro, nós vamos produzir alguns efeitos. O que se vê? Né? Esse estudo do Francis mostra isso. Né? Quando a gente confia mais, duas coisas acontecem. Primeiro, do ponto de vista tangível. Mais confiança igual a menos regra, menos processo, menos burocracia, os negócios ficam mais velozes e aquele ambiente, aquele cenário econômico gasta menos em custos que não agregam valor. Cartório, seguro, segurança privada, controle de acesso, juros. Esses custos, né? Porque no Brasil, se eu quiser financiar alguma coisa, eu preciso ter um certificado autenticado em cartório, em 3 vias, da cor da cueca do meu cunhado. Isso é um absurdo, porque a identidade não tem valor. Eu preciso ir num serviço, né, notarial, que é uma concessão secular, hereditária e vitalícia, para cara dizer que eu sou eu mesmo. Com isso tomou nos últimos anos, quase 3% do nosso PIB. Que é o que separou o crescimento do Brasil da China nas últimas décadas. Então, veja bem, né? Burocracia, protocolo, formalismo, e-mail formalizando, tira eficiência, tira velocidade, tira celeridade. Vamos fazer um seguinte paralelo, não sei quem tem conta em algum banco digital, mas basicamente há vários que entraram no mercado. Todos esses bancos digitais, para eu abrir uma conta, eu não preciso de uma cópia da minha identidade autenticada. Eu coloco lá meu endereço, coloco lá meu CPF, eu tiro uma foto do meu documento e mando para o banco. Agora pense você, será que se esses bancos digitais tivessem contratado os diretores de compliance e os diretores de controladoria dos maiores bancos privados do país, os bancos seculares, será que eles conseguiriam ter feito isso? Não. Eles precisaram de pessoas com novos mindsets que confiaram primeiro. E ao confiar primeiro, tiveram
como retorno pessoas mais propensas a colaborar, mais propensas a prosperar em conjunto, menos resistentes, mais voltadas, né, mais voltadas ao longo prazo, mais voltadas ao coletivo do que ao individual. Tem um restaurante em Santa Catarina, eu não lembro se é a cidade de Porto Belo de Navegantes, que é um restaurante, isso saiu na imprensa lá, foi no início do ano passado, na verdade, que o dono desse restaurante optou, né, ele, diante aí de escassez de mão de obra, ele optou pelo seguinte, era um buffet por peso, ele optou por tirar o balancista e tirar o caixa. Ou seja, nesse restaurante o próprio cliente serve o seu prato, põe na balança, tem lá o bloquinho, o talão, ele anota qual é o peso, ele vai lá, pega o refrigerante que ele quer beber, ele anota, e aí quando ele vai embora, ele passa lá no caixa, tem as maquininhas de cartão, ele próprio opera a maquininha, tem um manualzinho de instruções ali para quem tiver alguma dificuldade, ele paga seu valor, ou por aproximação, e tem um caixa em dinheiro, que eu mesmo faço meu troco, pago e vou embora. Esse restaurante registrou um aumento de faturamento de 40%. Ou seja, confiar primeiro traz retorno, traz resultado, a gente prospera na confiança. As pessoas tendem a colaborar muito mais, porque de onde nasce a colaboração, né? Ou a competição? Tanto a competição quanto a colaboração têm origem na mesma coisa, que é a escassez de recursos. Se a gente está no... Imaginem, né, como se formaram as civilizações lá atrás. Precisava de tinha lá um rio, tinha lá uma montanha, tinha lá um alimento, tinha lá uma árvore. Diante daquele recurso que é escasso, que não é suficiente para todo mundo, duas hipóteses. Ou eu vou competir e eu vou brigar e vou submeter um grupo para que o meu prospere, ou nós vamos juntos colaborar para que todos tenhamos aquele recurso. E, basicamente, o mundo se dividiu entre os que querem dividir, compartilhar, colaborar, e os que querem competir, aqueles que querem para si. Essencialmente, o mundo se dividiu, e hoje o que a gente está vendo no Brasil também é essa disputa. A gente está vendo essa disputa no mundo ainda, entre os que querem dividir, compartilhar e os que querem só para si. Não é diferente nas empresas. Por que eu falei de confiança antes para a prosperidade das nações? Porque se vale para a prosperidade econômica, socioeconômica de uma nação, a desburocratização, a descentralização, a colaboração, a eliminação do manda e-mail formalizando, em substituição ao conta comigo, colega, se vale para uma nação, vale para uma empresa. Empresas mais ágeis são empresas que eliminam burocracias inúteis, que colaboram mais entre as pessoas, que seguem a lógica da abundância ao invés da lógica da escassez, em que os gestores estão mais predispostos a colaborar do que a competir, a compartilhar do que a querer para si. Quando nós levamos isso para a comunicação interna digital, duas coisas acontecem. Primeiro, a lógica da evolução disso, e em que bases ela acontece. Num primeiro nível, quando a gente migra para esse contexto, estamos no nível da comunicação, quando a gente conecta as pessoas. E aí a comunicação interna está acontecendo. Suplantada esta etapa em que nós conectamos a todos, conseguimos trabalhar em conjunto. Quando a gente trabalha em conjunto, a gente começa a gerar, compartilhar e produzir conhecimento. E feito isso, a gente passa a convergir por propósito, atendendo não só a necessidade do colaborador, como também os interesses dele. E o conteúdo ajuda isso, o conteúdo ajuda a atender não só a necessidade, como o interesse das pessoas. Isso é um processo que acontece em conjunto, né? E que tem etapas, isso pode levar até 2 anos. A gente se especializou, no nosso trabalho, a gente acabou se especializando a ajudar empresas a fazer essa trajetória. Que, de certa forma, se a gente parar para pensar, é a mesma trajetória que a internet seguiu no mundo. Primeiro, a gente conectou as pessoas. Ponto. Todo mundo passou a usar a internet. Trocar e-mails e se comunicar. Depois a gente começou a usar a internet para trabalhar. E para comercializar também. Começou a fazer venda, começou a fazer negócios. Depois a gente começou a lógica que trouxe, né, que os negócios como Uber, Airbnb e tantos outros, foi a lógica do compartilhamento, né? Se eu tenho um recurso escasso
e alguém tem 2 apartamentos ou tem um carro que não está sendo ocupado e que pode dar carona para alguém, ele também pode estar a serviço dessas pessoas. A gente começa, a partir da colaboração, da comunicação e do trabalho em conjunto, começa a ver que pode dividir as coisas e que pode fazer isso também com informação, com conhecimento. E se tudo isso der certo, o nosso propósito, que pode ser um propósito de uma empresa ou de uma nação. Olha os casos lá, né, da Eslovênia, da Croácia, e o que está acontecendo através da transformação digital. Né? Vamos olhar para essa realidade também desses países que se digitalizaram com esta finalidade. E aí o seguinte, né, trazendo mais para o micro, para a realidade de uma organização, toda empresa tem uma gestão e toda empresa é uma cultura, certo? Vejam os verbos que eu usei. Tem gestão, é cultura. A identidade, que é indissociável, que faz parte desta empresa, que diz quem nós somos, e a gestão, que determina o que fazemos e como fazemos. O lado racional, que é a gestão, o lado emocional, afetivo, que é a cultura. O propósito da empresa pertence à cultura. A estratégia pertence à gestão. A gestão é temporária, imutável, dinâmica. A cultura também muda, mas ela muda de um jeito muito mais lento. Ela é muito mais permanente, muito mais duradoura, muito mais estanque. A comunicação interna está ali, entre essas duas coisas. É a comunicação interna que conecta a gestão e a cultura de uma empresa. É a comunicação interna que congrega a dimensão tangível dela com a intangível. E a comunicação interna que faz sentido é a que faz sentido, porque toca o coração das pessoas, que é onde a cultura habita. E promove a estratégia na mente das pessoas, né? Porque é na mente que a estratégia fica. Eu costumo dizer que o colaborador engajado é aquele que tem o propósito no coração e a estratégia na cabeça, que é onde essas coisas habitam. Em que a razão e a emoção estão juntas. E isso é fruto também de não só da comunicação que a gente fala, que a gente entrega, que tem todo esse processo logístico que eu falei para vocês, mas isso é fruto dos diálogos que a gente proporciona. E esse diálogo começa com a escuta. Vocês já viram que como é chato conhecer alguém novo e essa pessoa só fala de si, só fala de si, só fala de si, só fala de si. Isso entedia, não é? Quando a gente conhece alguém, começa a namorar, por exemplo, nós estamos muito interessados naquela pessoa. E aquela aproximação só acontece porque eu me interesso pelo que ela pensa, pelo que ela sente, porque eu faço perguntas, porque eu quero saber a história dessa pessoa, porque eu quero saber do que ela gosta, para que a gente encontre coisas em comum. E aí os relacionamentos se formam. Imagina que chato a pessoa que trabalha numa empresa, essa empresa, através dos seus canais, só fala dela, só fala dela, só fala dela, só fala dela, só fala dela. Quando, na verdade, ela deveria escutar o colaborador, queria falar dele, dela, de todas as pessoas que fazem parte daquela empresa. Então, o colaborador tem que estar no centro da comunicação e não a empresa. A lógica é outra. Então, nós temos que começar a ouvir para poder pautar os diálogos. Porque são esses diálogos que, quando otimistas, pautados sobre sinceridade radical, que constroem empresas ágeis, empresas eficientes. Tem um livro que fala sobre isso, que eu gosto muito, um livro de uma autora chamada Kim Scott, se chama Radical Candor em inglês, em português é Psicologia, eu tenho um livro, agora não lembro, mas a autora é Kim Scott. Eu ganhei esse livro, né, de uma colega, é um livro excepcional, fala sobre sinceridade radical nas empresas e como que a gente tem que pautar os diálogos e como que a gente tem que pedir a escuta, não só na relação gestor-colaborador, mas num contexto maior. Olha o exemplo de comunicação que eu vou dar. Imaginem vocês o principal executivo de RH de uma organização, ou o CEO de uma organização, tanto faz. Acho que o exemplo vale para qualquer executivo, mas especificamente para esses dois, no tema que eu vou propor, que é a gestão do clima organizacional. Provavelmente a maioria das empresas aqui presentes tem alguma pesquisa de clima, alguma estratégia de medir o clima na sua empresa e faz,
não só a divulgação dos resultados, porque se fizer pesquisa de clima e não divulgar os resultados, não faça pesquisa de clima, né? As pessoas querem, lembra, né? Elas estão famintas pela verdade, elas querem saber, né? Se a gente mede, tem que comunicar. Mas vamos lá, fiz a pesquisa de clima, a gente divide os resultados e tem planos de ação de melhoria. Imaginem a seguinte comunicação através de uma rede social corporativa, aplicativo, intranet, até intranet, vamos lá. As pessoas me perguntam às vezes, mas eu quero fazer uma intranet, porque a minha empresa não está preparada para a rede social corporativa. Eu digo, para! As intranets estão para os táxis, assim como, né, as redes sociais corporativas estão para o Uber. O conceito é outro. A intranet é um site, um repositório de conteúdo. Se você quer começar a sua comunicação, não comece a sua comunicação com algo que já perdeu a validade, que já está vencido. Mas na minha empresa funciona. Tem alternativa? Não sei, se tiver alguma alternativa, as pessoas vão adotar as alternativas. Né? Se tu tem uma intranet construída em SharePoint, vai lá dar uma espiada do que está acontecendo no Teams, porque as pessoas já devem ter descoberto que o Teams é muito mais fácil, é muito melhor, é muito mais humanizante. Né? As pessoas se sentem muito mais conectadas no Teams do que no SharePoint. Então, vamos lá. Aí, fiz uma pesquisa de clima na minha empresa, sou executivo de RH, o CEO, recebi o relatório da pesquisa de clima e percebi que nós fomos muito bem nos itens A, B e C, nós fomos muito mal nos itens X, Y e Z. Como é que eu comunico isso? Pego o meu celular, coloco lá, e tem alguns exemplos de CEOs que já fazem isso de um jeito impecável, né? Dei uma olhada, né, no Rodrigo Galvão da Oracle, eu acho o cara fantástico, né? Tem um trabalho que segue essa linha. Pega o próprio celular, faz um vídeo e diz assim, aí galera, seguinte, muito obrigado pela participação de vocês na pesquisa de clima. Fomos muito bem nos aspectos A, B e C, não fomos tão bem assim e podemos melhorar nos aspectos X, Y, Z. Estou aqui compartilhando com vocês nesse post o relatório da pesquisa aqui com os principais resultados anexos. E na semana que vem vai ter uma reunião com os diretores da empresa onde a gente vai discutir o plano de ação de melhoria. Por favor, nos comentários desse post, deem as suas ideias, deem as suas sugestões, porque são as sugestões de vocês que vão nos ajudar a fazer o melhor plano de ação para melhorar o clima e transformar o clima dessa empresa em algo, num contexto muito melhor do que ele é hoje. Valeu, comenta aí, fala aí. Olha a potência que essa comunicação teria. E eu não preciso iluminação, videomaker, grande edição. Não, eu fiz no celular dele, velho. Fiz no celular e pediu para o colaborador falar. Isso vale para N outras possibilidades de comunicação, onde o vídeo, né, o vídeo do CEO, o vídeo do executivo tem uma potência enorme, seja para reconhecer ou seja para pedir escuta. Peçam escuta. Peçam para o colaborador falar e acolham aquela fala, porque também não adianta. Porque, vamos lá, eu não conheço empresa e não conheço ser humano que tenha se desenvolvido somente através de elogios. As críticas constroem. É na dureza que o espelho nos proporciona quando a gente se olha através do outro que nos critica, que nós crescemos. Quem melhor para saber se eu sou um bom pai do que as minhas filhas? Quem melhor do que a minha esposa para avaliar se eu sou um bom marido? Quem melhor que os meus pais para saber se eu sou um bom filho? Quem melhor do que os meus colaboradores, as pessoas que trabalham na minha equipe, para avaliar se eu sou um bom chefe, um bom gestor? Então eu tenho que ouvir como indivíduo, mas eu tenho que ouvir como empresa. Porque são as críticas do colaborador e as sugestões do colaborador que vão ajudar a melhorar a gestão e também vão ajudar a desenvolver a cultura. Porque assim, ó, quantas vezes eu já ouvi a empresa falar que, olha, a gente precisa mudar a cultura, e a cultura que a gente quer é esta. Vocês perguntaram para o colaborador de vocês? Como que a gente faz isso? Ou nós vamos decidir isso nessa sala aqui, só com os executivos? Só com os caras que não sobem no poste, que não atendem o paciente, que não apertam os parafusos, que não tiram o leite, que não fazem o alimento. São essas pessoas, nós aqui nesta sala encastelada, que vamos decidir como é que nós vamos mudar a cultura da empresa? Não. A estratégia da empresa acontece lá embaixo. A cultura
Pode até ser uma consequência do que a gente faz nessa sala. Mas quando a gente abrir essa sala, a gente derrubar esse muro, a gente pegar esses muros, derrubar e usar essas pedras que estão no muro para construir pontes com as pessoas, aí nós vamos mudar a cultura. E aí a empresa vai passar a ser cada vez mais efetiva. E aí as pessoas vão se engajar cada vez mais. E engajamento, eu gosto de fazer uma diferenciação importante aqui, porque os conceitos que a gente trabalha têm a ver com isso, né, os conceitos que eu estou trabalhando com vocês. Primeiro que ela é diferente de motivação e muitas vezes ela é usada como sinônimo. Não são sinônimos. Motivação é o impulso inicial que me leva a fazer alguma coisa. E o engajamento é a força que me faz concluir bem feito aquilo que eu comecei, aquilo que a motivação provocou. O que leva o maratonista até a linha de partida e faz com que ele comece a corrida é a motivação. O que faz com que ele conclua bem feito, que ele conclua aquela maratona, é o engajamento. Mesmo que ele não seja o primeiro, ele quer superar a si mesmo. Então, o engajamento tem a ver com o futuro. A motivação tem a ver com o passado. Motivação é o que me traz até aqui. O engajamento é o que me faz concluir, é o que me leva para frente. Passado e futuro convergem. Então, estratégia tem a ver com o futuro. Logo, tem a ver com engajamento. Pode ser que os valores, os atributos, os valores da empresa, os valores culturais, e também o pacote de benefícios, a remuneração, o EVP, né, que é o Employee Value Proposition, pode ser que isso seja excepcionalmente atrativo, mas ainda assim é motivacional, me traz até aqui. O que me faz concluir bem feito é propósito, é estratégia, é futuro. Futuro é engajante. Se o colaborador não consegue ver a empresa no futuro, ele não se vê nesta empresa no futuro dele. Passa a ser um relacionamento sem planos. Muito bem. Não sei se eu falei isso, eu acho que o Devo falou no início, mas parênteses. Fique à vontade para fazer perguntas, né? Eu devo acabar meu conteúdo dentro em breve, vamos ter um tempo aí para responder essas perguntas com o maior prazer. Se fosse presencial, já ia ter dito para vocês, me interrompam, levantem a mão, que eu quero ter mais interatividade, a gente vai dialogando junto. No online já é um pouco mais difícil fazer isso, mas, por favor, né, se vocês tiverem perguntas, eu vou ter o maior prazer de responder no final, dentro em breve, em poucos minutos. Então, vamos lá. Engajamento é futuro. Engajamento tem muito mais a ver com potencial e não com performance. Ou seja, se João tem potencial de entregar, vamos supor, que o referencial de desempenho da empresa, de performance, aliás, não de desempenho, para determinada função, seja 10 vendas mês. Eu tenho 2 vendedores que entregam 10 vendas mês. Porém, um deles, João, tem potencial para fazer 15 e está entregando 10. E Pedro, que tinha potencial para fazer 10, para fazer 8, aliás, está entregando 10. Pedro está entregando 20% a mais, 25% a mais do que ele poderia ser, a 8 para 10, 25, né? Então ele está entregando mais do que ele foi preparado, capacitado, tinha experiência para fazer. E o outro está entregando menos do potencial que ele tem. Quem está mais engajado, se não, que agora eu nem lembro se é João ou é Pedro, que eu confundo os lados, desculpa, eu acho que é Pedro. Quem está mais engajado? Certamente é o cara que está fazendo mais do que ele está preparado, mais do que o nível de senioridade e maturidade dele diz na curva de desempenho dele. Enquanto o que está fazendo menos. E o que a gente vê nas empresas, via de regra, porque a empresa é um conjunto também, não é só prazer, ela também é sofrimento. Nem todo dia é incrível, vocês sabem disso. A gente fala, às vezes, das empresas, e a gente tem mais é que fazer isso mesmo, a gente tem que amar as nossas empresas, a gente tem que valorizar nossas empresas, mas a verdade é que nem todos os dias são incríveis, né? Para cada dia incrível que eu tenho na empresa, também terei alguns dias mais ou menos, também terei alguns dias muito bons e terei alguns dias bosta. Isso é normal. A proporção e a quantidade dos dias incríveis versus os dias muito bons e os dias mais ou menos e os dias bosta é o que cria, né, esse contexto capacitante que eu falo para a gente cumprir a estratégia e juntos chegarmos lá. Então não tem problema que a gente não tenha, que todos os dias não sejam incríveis, a gente tem que trabalhar por isso, mas vamos lá, mesmo o colaborador engajado, ele tem que saber disso.
E porque nós temos os dias que são mais ou menos, os dias que são não tão bons assim, é porque a gente tem esses dias que nem sempre o ambiente da empresa é um ambiente que produz só engajamento, e só alegria, e só felicidade. E eu, como engajado, assim como o torcedor fanático de um time, vamos lá, ao longo de uma vida, mesmo que você torça para um time vitorioso, como o Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense, desculpe se nem todos têm esse time, mas mesmo que a gente torça para um time como esse, a verdade é que, em 45 anos de vida que tenho, eu vi o Grêmio ser campeão apenas 2 vezes. Tem times em São Paulo, por exemplo, que não tem Mundial. Para não entrar em detalhes, mas foram só 2 vezes. A verdade é que o Grêmio perdeu muito mais campeonatos que disputou do que venceu. E me fez muito mais triste ao longo da vida do que feliz. Ainda assim, insisto nisso, né? E como as pessoas nas empresas o comportam. Por isso que a gente fala em vestir a camiseta, porque vestir a camiseta é aquele cara que se entrega sabendo, consciente de que nem todos os dias serão incríveis, de que alguns dias serão muito bons e que haverá dias que são bosta, haverá anos que são bosta, né? Como meu time, né? Também teve esses anos, né? Esses anos, aliás, vários, né? Muito mais do que eu gostaria, teve. E a gente tem que lidar com isso, não vai diminuir o meu engajamento. Então, vestir a camiseta tem a ver com isso. O colaborador engajado entende isso, lida com isso e maximiza o seu potencial, porém, nem todos fazem assim. Muitos colaboradores de muitas empresas nivelam o seu ponto, né? Nivelam o seu engajamento pelos dias ruins, reduzem o seu desempenho, né, para compensar essa percepção, esse sentimento dele. Como ele quisesse, de alguma maneira, punir a empresa. E por isso ele não entrega 100% do seu potencial. E nós temos que trabalhar muito mais pelo potencial do que pela performance. E ter um colaborador engajado passa essencialmente por isso, né? Garantir que tenhamos um processo de comunicação e um processo de liderança, e aí comunicação e liderança andam juntos e são indissociáveis. Como eu falei para vocês no título do meu livro, não existe gestão sem comunicação, não é possível fazer gestão sem comunicação de nenhum. Então, quando elas andam juntas, né, funciona. E funciona de um jeito diferente. Os grandes pilares da comunicação, dessa comunicação digital, do endomar digital, são 2. Primeiro, ter uma plataforma para o trabalho colaborativo. Eu, particularmente, não gosto do termo rede social corporativa. A gente usa, né, acaba usando, porque necessariamente esse termo é conhecido, né, se tornou um lugar comum, as pessoas entendem do que a gente está falando, mas ele cria muitas vezes um péssimo referencial para as pessoas de que rede social muito mais parece com o que a gente faz fora da empresa do que dentro da empresa, e a gente logo pensa na rede social da empresa como o Facebook, quando na verdade a gente deveria pensar muito mais como o LinkedIn, que nem é tão visto assim como rede social. Então entendem os parâmetros que as pessoas têm. Eu prefiro chamar de plataforma de comunicação e colaboração, ou plataforma de trabalho colaborativo, ou rede de trabalho, ou o termo em inglês digital workplace. E aqui a gente tem um pilar importante: as empresas precisam conectar as pessoas através de uma tecnologia, e não conectar as máquinas através de uma tecnologia que permita, né, serviço, conhecimento, permita fazer aqueles 4 Cs da transformação digital que eu mostrei para vocês. E aí esse material, inclusive, se alguém quiser, eu não sei como, eu imagino que o pessoal da organização do evento possa disponibilizar para os participantes que quiserem, o material está disponível, a gente pode mandar depois para vocês. Mas também é sustentado por líder comunicador. Mais do que nunca, se eu estou falando em diálogo, se eu estou falando em escuta, quem é que mais escuta as pessoas do que o líder que está do lado dele? Imaginem uma grande rede de varejo, uma loja, uma empresa que tem centenas de lojas espalhadas pelo país. Quem é o máximo representante daquela empresa para o colaborador lá no município de Cacimbinhas ou de Antagorda, que é devem perceber pelo nome, que deve ser um grande município lá do Rio Grande do Sul, assim como Não Me Toque, que também é um outro grande município do Rio Grande do Sul, que deve ser o estado campeão em nomes estranhos do Brasil. Enfim, se alguém tiver de Goiás aqui, eu acho interessante que Goiás, eu vou fazer uma piadinha, desculpa, e não é bullying, mas eu acho que Goiás é um estado que tem pouca criatividade para nomes de município.
e todos os municípios de Goiás, assim, Goiás, Goiânia, Congonhas de Goiás, São Paulo de Goiás, São José de Goiás, Goianenses, Goitacá, é tudo com, enfim, segue a mesma lógica. Voltando. Então, o líder, né, ele ascende hoje nessa nova comunicação, porque lá, na menor unidade divisível, na menor estrutura da empresa, o líder é quem representa a empresa para aquele colaborador. Então, não é só através da rede colaborativa que eu sou escutado, eu também sou ouvido, e principalmente sou ouvido pelo meu líder, que precisa desenvolver, precisa reencontrar aquilo que a gente chama a competência de comunicabilidade dele, que tem 6 comportamentos verificáveis, começando pelo saber ouvir, que é o pior avaliado na metodologia de diagnóstico que eu aplico, nessas 62 corporações que eu falei para vocês, que deve ser mais de 100 empresas, porque só a ThyssenKrupp foram 14 empresas que participaram desse diagnóstico, então isso multiplica-se. O pior item de avaliação dos colaboradores das empresas é a capacidade de escuta dos seus líderes. Então, a gente precisa trabalhar a capacidade de saber ouvir. A segunda é a capacidade de dar feedback. As pessoas estão acostumadas, parece que o líder está acostumado, programado, para só dar feedback quando tem avaliação de desempenho. Meu Deus, como é que eu vou avaliar o trabalho de 1 ano da pessoa, de 6 meses da pessoa, em uma reunião de 30 minutos? Que eu fiz a ficha na véspera. Faz sentido. Né? O feedback tem que ser contínuo. Existe, e o mindset hoje é completamente diferente para isso. Então, sim, né? Saber ouvir, fazer o feedback e o feed forward, porque não adianta só olhar para o que já passou, esse líder também tem que dar horizontes para o que vem pela frente desse colaborador, ajudá-lo a cumprir a estratégia, orientando ele para o futuro, até porque, como eu já disse, colaborador que não vê a empresa no futuro não se vê nesta empresa no futuro dele. Mas também o gestor que oriente para a estratégia. O gestor é um guia, né? A estratégia é onde a gente vai chegar, é um caminho. Só que esse caminho, eu nunca conheci uma empresa, nem trabalhei numa empresa, em que o caminho para chegar, para cumprir a estratégia fosse fácil. Você já? Não, esse caminho não é fácil. Esse caminho normalmente não tem uma estrada pavimentada de asfalto, onde a gente vai tranquilos por ela. Não. É pelo meio do mato, é descer, cruzando o rio, andando de cipó, abrindo picada na floresta. É um caminho difícil. Se eu for com um líder que tem a bússola, né, e divide comigo o mapa e está dividindo o caminho, e se vamos juntos, é muito mais fácil. Então, orientar para a estratégia é isso. É como a gente atravessa essa distância entre o ponto A e o ponto B da maneira mais efetiva. Mas também é um cara que ensina a percorrer, né? Porque se ele chegou até lá, se ele fez por merecer chegar até lá, porque ele sabe fazer, ou deveria. Nem sempre isso é verdade, vocês sabem disso também, mas então trabalhar ser um líder educador também é importante, estimular a alta performance, criar um clima positivo para que o contexto capacitante para que a alta performance se verifique, onde as pessoas sejam autônomas, onde as pessoas se empoderem, se apropriem do trabalho delas e digam elas como deve ser feito esse trabalho sob a tua orientação, é fundamental. Né? Eu sei que tem pessoas da minha equipe assistindo. Tomara que elas não me contradigam, eu não vou me contradizer depois, mas por favor, digam se eu também pratico, porque é muito comum, né, a gente não praticar aquilo que diz, né? Eu procuro sempre seguir isso, assim, ter coerência, porque coerência é fundamental, né? É fundamental para que a comunicação aconteça e para que a gestão funcione, e também comunicar pela atitude, né? Então como é que é? A palavra leva, mas o exemplo arrasta. Está na Bíblia. Diga-me... Não é... Essa é outra. Eu ia misturar as frases aqui, mas tem uma que diz assim, não consigo ouvir você, suas atitudes falam alto demais. Então, assim, não adianta o líder dizer uma coisa e fazer outra. Né? Isso compromete, isso destrói o trabalho de comunicação da gente. Destrói o trabalho de comunicação. Se eu faço o trabalho de comunicação que diz X e o líder diz X e faz Y, o meu trabalho de comunicação foi rasgado. Então, assim, a gente pode contratar a melhor agência de endomarketing do Brasil, ter o melhor software de rede social corporativa, ter uma equipe monstra de comunicação interna,
e ainda assim o trabalho não ter efeito nenhum, porque o líder não foi treinado, preparado, e em muitos casos, né, porque ele tem que ser, a gente tem que proporcionar meios para ele se desenvolver, e em alguns casos não foi sequer substituído, porque talvez ele devesse ser substituído. Gente, ou os líderes mudam, ou mudarão os líderes, e precisam mudar os líderes. E nosso papel como comunicador também é fazer isso, ajudar a empresa a mudar esses líderes, a treinar esses líderes. E aqui umas dicas finais, né? Começando a pensar de dentro para fora, o cliente vem em segundo lugar. Essa é uma premissa que eu acredito muito, né? O cliente vem em segundo lugar, o colaborador em primeiro. Se eu conseguir proporcionar ao colaborador a experiência que eu quero que seja proporcionada ao cliente, que o cliente sinta, ele vai fazer o resto, né? Então, employee experience tem tudo a ver, e mais um pouco, com user experience, né? Tudo a ver. Então, a gente começa dentro de casa, né, olhando primeiro para o colaborador para que ele entregue a experiência para o usuário, para o cliente final, a melhor possível. Ouvindo esse colaborador, como eu disse para vocês, é tão ou mais importante como ouvir o cliente, né? Talvez não seja mais, mas é tão importante quanto, a gente precisa fazer isso, entendendo, gente, as pessoas são contratadas pelas empresas para tomarem decisões. E a decisão correta é a menor fração divisível da estratégia. Vou dar um exemplo rápido. Imagina que eu sou motorista de ônibus e sou um cara altamente engajado na minha empresa. Estou parado no ponto, desceu quem tinha que descer, subiu quem tinha que subir no meu ônibus, e eu olho ali a uns 70 metros de distância, vem caminhando uma senhora idosa em direção ao meu ônibus, tropegamente com seu andador e vagarosamente no tempo dela, né? Ela vem no tempo dela, a velhinha, e ela sinaliza para que eu espere. Suponhamos, né, como eu já disse, sou altamente engajado por essa empresa, o que eu faço? Se perguntem aí, gente, espero a velhinha ou deixo a velhinha para trás? Tenho certeza que a maioria de vocês respondeu que espera a velhinha. Mas, e se a missão dessa empresa for prestar serviço de transporte coletivo com agilidade, pontualidade e excelência operacional? Bom, nesse caso, foda-se a velhinha. Esse é um exemplo didático. É óbvio, né, que ele é um exemplo didático. Mas vamos pensar junto. Se a estratégia da empresa, que foi formada para esse motorista, é pontualidade, excelência operacional e agilidade, não tem outra decisão que não deixar a velhinha para trás e seguir a viagem dele, porque ele tem outras 40 pessoas, outras pessoas do ônibus que estão contando com isso também. O fato é que a gente está vivendo um mundo que não é mais de escolhas binárias. Não é deixa a velhinha ou leva ou espera a velhinha. Acabou esse mundo preto e branco. A gente está vivendo um mundo cinza, de escolhas plurais, onde a conjunção não é mais ou, né? Espero ou deixo a velhinha. É e. E aí o que a gente espera, o que a gente precisa que esse motorista entenda, nessa nova conjunção que adiciona ao invés de subtrair, que multiplica ao invés de dividir, eu quero que esse motorista tenha o seguinte direcionamento estratégico: é a pontualidade, é a excelência operacional, mas é também excelência de atendimento ao teu usuário do transporte público. Eu quero, então, que ele avance o ônibus em direção a ela, se possível for, né? Se não for um corredor de ônibus, se não for, né, o ligeirinho lá de Curitiba, que ele avance em direção à velhinha para pegá-la, né? Mas para que ela ande menos, para que eu economize o tempo. Eu quero um mundo onde as pessoas juntem, né, mente e coração para a tomada de decisão, fazendo sentido esta comunicação, e ela atenda na plenitude desse mundo dual. É isso. Mas a estratégia pauta a decisão. O que tira o planejamento estratégico daquela parede lá da sala de diretoria bacana, né, no castelo da empresa, e leva ela para a prática, para que ela aconteça lá, no pé do poste, na veia do paciente, se eu for um hospital, né, o pé do poste, se eu for uma distribuidora de energia, enfim, para acontecer lá na prática, é a decisão correta que a pessoa toma ali, na hora que ela é demandada para fazer. Já disse isso para vocês, né? Então falar de futuro é fundamental nas empresas, e um erro comum das áreas de comunicação é o seguinte: a gente sempre comunica o que já passou. Gente, a gente comunica o que já aconteceu. Os nossos canais retratam o que já foi, o que já teve. Quando a gente ia começar a comunicar muito mais sobre o que vai acontecer. O que vai acontecer é muito mais interessante do que o que já aconteceu.
O que já aconteceu é reflexo histórico. E aí, claro, muitas vezes isso até cria um contexto, um ambiente de nostalgia nas organizações, e é impressionante como algumas organizações nostálgicas que eu já conheci, destas organizações que são nostálgicas, até os colaboradores mais novos sentem saudade dos velhos tempos que eles nunca viveram. Acho isso impressionante. Outra coisa, não se esqueçam disso, quem define, quem escolhe o melhor canal de comunicação interna da empresa não é o CEO, não é o diretor, não é o gerente de RH, não é você. Quem escolhe o melhor canal de comunicação interna da empresa é o colaborador. Ele que escolhe. Ah, mas as pessoas adoram o mural. Você tem outra opção? Ah, mas as pessoas funcionam por e-mail. Será mesmo? Cadê a métrica? Vamos olhar a métrica aqui. Você tem um outro canal mais interessante? Você tem um canal que funcione no celular da pessoa? Você tem um canal que ele possa curtir, possa falar, e que seja fácil, simples, bonito, em que tenha informação relevante, que ele queira ver? Se você não tem, talvez os outros funcionem. Mas é ele que escolhe. Vamos dar a opção para o colaborador falar sobre isso. Tendência de mercado agora, para se encaminhar para o final. Eu comecei nessa área com uma agência de endomarketing, lá em 2001 para 2002. 2002, na verdade. E o que eu estou vendo é que cada vez menos campanha, gente. Cada vez menos campanha. As campanhas funcionaram muito. Né? A gente competia por campanha. Campanha sempre foi menos campanha, mais conteúdo. Mais conteúdo, que pode ser em vídeo, que pode ser em podcast, que pode ser em texto, que há várias formas de produzir conteúdo, mas o conteúdo está substituindo a campanha. Tem pouco valor hoje em dia, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Tem que fazer? Tem que fazer. Faz parte, mas a gente tem que gastar muito menos energia disso. Essas campanhas, principalmente das datas comemorativas, costumam ocupar 80% da energia e do tempo das áreas de comunicação interna. Errado, elas deveriam ocupar 20%, no máximo. E para isso, inclusive, tem solução de campanha de endomarketing compartilhada hoje. Para que eu vou pagar, sei lá, alguns milhares de reais para criar uma campanha personalizada para minha empresa que eu vou usar uma vez este ano e vou botar no lixo, se eu posso alugar uma, compartilhar uma, nesse mundo que eu posso, não preciso possuir um carro, nem um apartamento, nem uma furadeira, porque a hora que minha esposa, depois de insistentemente pedir a cada 6 meses que eu instalasse o quadro que ela quer, né? E, poxa, quando eu digo que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer. Ela não precisa lembrar disso a cada 6 meses. Eu vou lá e compartilho uma furadeira e ponho um quadro na parede, né? Não preciso comprar uma para isso. Para que eu vou comprar uma campanha de endomarketing que vai ir para o lixo dentro em breve? E para finalizar, confesso que eu falei mais do que eu esperava, desculpa, acho que hoje eu estou empolgado, vai ver que esse calor que está pegando aqui, que me deixou assim. Não, na verdade que eu me recuperei de uma gripe, eu acho que hoje eu estou mais adrenalizado. Mas assim, para fechar, gente, muito mais importante, a principal dica sobre comunicação interna que eu teria para dizer para vocês é essa, muito mais importante do que comunicar o que a empresa faz, é fazer o que ela comunica. Então, coerência é um elemento fundamental, é isso que vai transformar as nossas organizações, é isso que está na raiz, na essência do trabalho de comunicação, que passa pela liderança, que passa pelas plataformas de comunicação e colaboração, mas ela essencialmente é coerência da organização. E eu vejo o seguinte, o momento que nós estamos passando hoje é um momento fundamental, porque nessa hora e agora, eu não estou conseguindo descompartilhar a minha apresentação, que eu acho que eu ocultei. Bom, o momento que a gente está passando, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, ele está colocando em xeque, ela está colocando as empresas à prova sobre tudo aquilo que elas disseram antes para os seus colaboradores. Se elas estavam acostumadas a dizer para os seus colaboradores que eles eram o principal patrimônio, agora elas foram postas à prova. Agora elas têm que comprovar que as pessoas são o principal patrimônio, retendo, mantendo, criando meios para sustentar, para garantir os empregos e para garantir a sua prosperidade. Então é isso, né? Coerência é fundamental, mais importante do que comunicar aquilo que a empresa faz é fazer o que comunica. Muito obrigado, desculpa se eu cansei vocês aí nessa 1h15, e o tempo que a gente tiver para perguntas eu fico aqui. Obrigado, Delvio. Obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Palmas aí para você. Eu estou com 4 perguntas e pelo reloginho aqui eu estou vendo que a gente tem 10 minutos, né? Tá. Então, vamos lá para as perguntas. Heloísa,
Acho incrível comunicarmos pelo celular, super factível para cargos elegíveis a celular corporativo. Falando da Lei de Proteção de Dados, podemos ou como podemos fazer essa comunicação para o celular pessoal dos colaboradores não elegíveis ao celular corporativo, respeitando a lei? Tá, então vamos lá. Não sou advogado, mas posso te dizer o que eu sei sobre. Os termos de concessão de uso, tá, eles possibilitam, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, aquela comunicação que vai para o celular da pessoa, seja através de app ou de uma rede social corporativa, ela não pode ser, se eu vou ter as pessoas usando o celular pessoal, ele não pode ser a única fonte desta informação, tem que ter uma fonte alternativa, que ele não precise do celular para acessar. Então, eu posso, por exemplo, botar usar minha velha intranet para ser o repositório de conteúdo. Tá? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é que os termos de uso, de permissão para isso, têm que ser muito claros e muito elucidativos. Normalmente, as plataformas dos principais fabricantes de software nacionais e internacionais já te trazem essa proteção jurídica necessária, o que não significa que a empresa não possa complementar esses termos de concessão de uso, né, onde a pessoa vai dar o aceite de que, sim, eu estou permitindo o uso por minha conta e risco, né, assumindo a responsabilidade que eu vou receber a informação aqui da empresa e tudo bem. Agora, aquela informação que for fundamental, por exemplo, uma política de segurança da empresa, ela também precisa estar em outro lugar que eu não precise do celular para acessar. Espero ter respondido. Perfeito. Matheus, minha maior dificuldade é atingir as 70 filiais. Como eu consigo atingir a matriz que está na mesma cidade que eu? Alguma dica eficiente para isso? Tá. Vamos lá. Isso é um drama comum aí, né? Que é a síndrome matriz filiais. Sempre existe essa perspectiva de diferenciação. Quando tu tem uma empresa que está situada, né, existe uma matriz das filiais, as pessoas das filiais sempre se sentem desprivilegiadas. Isso é um padrão. Aliás, parênteses, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, comunicação interna sempre foi, e sempre será um problema das empresas. Não há 100% de solução. Eu estou falando coisas aqui conceituais, mas na prática nunca tem 100% de solução. Nunca. Eu diria que o problema de comunicação interna é tipo uma diabetes. Se eu tenho, ela vai continuar comigo para o resto da vida. Mas se eu administrar e se eu controlar essa doença, se eu controlar minha taxa de glicose, fizer uma dieta bacana, eu consigo viver com normalidade fazendo algumas concessões. O que eu não posso é perder o controle, deixar esse problema crescer, porque senão ele me mata, me sufoca. E a comunicação interna é mais ou menos assim. A gente vai passar o resto da vida administrando e tentando resolver. Assim como este problema da síndrome das matrizes e filial. Porém, uma coisa que vai te ajudar bastante, se vocês ainda não têm na sua empresa, é criar um programa de multiplicadores de comunicação ou de agentes locais de comunicação, um grupo em que cada unidade, em cada uma das 70 filiais, tenha uma pessoa que seja um parceiro de comunicação, que vá garantir essa ida e volta dessa informação, principalmente tendo uma plataforma de comunicação colaborativa, uma rede social corporativa, que vai ajudar a diminuir essa distância, porque tu vai pegar essa hierarquia, essas pessoas que estão capilarizadas e vai reuni-las, aproximá-las em um lugar só, mas também é muito importante que tu dê voz para as pessoas que estão lá na base. Então, assim, na rotina de comunicação, todas essas 70 filiais têm que ter pelo menos 2 conteúdos por ano, né, tem que ser valorizadas pelo menos 2 vezes por ano. Né, ou seja, eu estou falando de pelo menos 140 conteúdos, que daria uma média de 140 dividido por 2, daria uns 11 por mês, que tu vai ter que fazer, tu vai ter que falar delas para todos os outros. Né? Então, a gente precisa mostrar que aquela filial é importante, né, que aquela filial também é protagonista do todo dessa empresa. Perfeito. A Heloísa respondeu que você conseguiu responder sim a pergunta dela, tá? Valeu, Heloísa. Estamos aí. Vamos lá. A Cíntia. Quais indicadores ou ferramentas de engajamento atualmente podemos utilizar?
Tá. Então vamos lá. Existem inúmeras metodologias que medem engajamento nas empresas. A que eu mais gosto é da Towers Watson. Dá uma olhada no site da Towers Watson. É uma empresa de consultoria internacional, está presente aí em 24 países, atende quase 70% da lista da Forbes. Eles têm uma métrica de engajamento. Basicamente, como é que o engajamento é medido? Ele é medido. Lembra que eu falei da diferença entre engajamento versus potencial versus performance? As métricas de engajamento versam muito sobre o quanto que eu não entrego para a empresa. Por exemplo, eu vou perguntar para as pessoas algo do tipo: você acredita que o seu trabalho contribui diretamente para a redução de custos da empresa? O quanto você acredita? Dê uma nota de 0 a 10 para quanto você acredita que o teu trabalho contribui para a redução de custos. Dê uma nota, né, do quanto você acredita que o seu trabalho contribui para o crescimento da receita. Dê uma nota para o quanto você acredita que o seu trabalho contribui para a rentabilidade dessa empresa. Porque na métrica o que a gente começa a ver é o seguinte, que essas metodologias acabam diferindo e elas concordam que tem 3 grupos de pessoas nas empresas. Os caras que são altamente engajados, os caras que são moderadamente engajados e os caras que não são engajados. Ou, vamos chamar, aqueles que estão um pouco se fudendo, né? Então, o cara que é altamente engajado, ele acredita que o trabalho dele contribui diretamente para a qualidade do produto e serviço da empresa, para a redução de custos, para a rentabilidade, né? Enquanto os menos engajados não acreditam tanto assim. Normalmente as metodologias elas trabalham com isso, que é como tu te comporta diante desses desafios organizacionais, tá? Agora, se a gente estiver falando de engajamento em redes sociais corporativas, é outra medida. Então, a tua pergunta é muito abrangente, assim, eu não recomendo, não recomendo nenhuma específica. Eu tenho uma metodologia também que trabalha com isso, não é o foco principal do meu trabalho. Eu posso dividir se quiser me procurar depois, Cíntia, tem os contatos aí, enfim. Eu posso te ajudar mais a compartilhar alguns materiais sobre isso, mas eu ia fazer outra palestra. Se fosse falar só de engajamento, é outra palestra. Já vamos colocar você numa outra palestra aí para falar para o pessoal. Conta comigo. Mariana, diante dessa comunicação virtual, como manter essa relação de proximidade sem esse olho no olho? Bacana. Eu até eu escrevi um artigo sobre isso recentemente, deve estar com a nossa assessora de imprensa, não sei que veículo vai sair, eu acho que até ela já conseguiu uma veiculação, mas que são 5 dicas eficazes para manter fazer a gestão no home office. Então, eu vou te falar algumas coisas. A primeira que eu costumo dizer é: não leve o trabalho para casa. Opa, peraí, mas você está trabalhando em casa? Já está trabalhando, como é que não vai levar o trabalho para casa? Quero dizer com isso, vamos criar limites claros entre o trabalho e a casa. Claro que tem coisas que vão acontecer, assim, eu vivo na live, eu tenho gatos, ainda tenho 3 gatinhos. Aí eu estou numa live, passa uma bunda de gato pela tela, ou a filha pede para descer, ou ela quer, ou está com fome, ou chega comida, isso é normal. O que a gente tem que evitar é o seguinte: poxa, lembrei que eu tinha que ter mandado um e-mail para o meu chefe, eu tinha que ter dividido um relatório, e isso já está na hora da novela, que a família está ali, eu vou lá, paro tudo e vou para o notebook. Não faça isso, né? Assim como não cai na tentação de que são 10 horas e tu lembrou, putz, esqueci de estender a roupa da máquina. Não para o trabalho para estender a roupa da máquina. Então, cria, né? É bom ter uma disciplina sobre isso para não levar o trabalho para casa e nem vice-versa. Outro ponto, né? Controle a ansiedade ou ela controla você. A gente está vivendo um momento assim que parece que as pessoas estão numa competição por produtividade. Que elas querem saber quem é que está mais ferrado de tempo, quem é que está fazendo mais reunião, quem é que participa de mais lives, quem é que participa, porque, nossa, né? É tudo para ontem. E é óbvio que isso está acontecendo, porque, vamos lá, algumas empresas cresceram. Imagina um iFood, quanto não cresceu. Não sei se tem alguém do iFood, mas o iFood cresceu absurdamente, por razões óbvias, né? Durante a pandemia. Né? É meio óbvio. Mas nem todo mundo cresceu. A maioria das empresas ou encolheu ou
está remando, se esforçando para prosperar. Então, as pessoas estão muito ansiosas pela falta de resultados ou pela falta de crescimento e querem tudo para ontem. Precisamos segurar a onda. Então, o gestor tem que administrar a onda do time. Outra coisa, tem que lembrar também que o ambiente virtual é uma extensão do ambiente real. Se não tem diálogo, se tem diálogo fluido no ambiente real, tem que ter no virtual também. Quer ver um exemplo? Quantas e quantas conversas a gente faz na empresa durante o cafezinho? Né? O espaço do cafezinho é um espaço bacana, é um espaço importante. Quantas vezes tu convidou um colega teu que está trabalhando em casa como tu para tomar um cafezinho? Não, não é para fazer uma reunião. É para, galera, vamos fazer uma pausa, vamos tomar um cafezinho aí, liga, manda um invite, liga lá no Teams, no Blue Jeans, no Zoom, não importa a tecnologia que tu usa, e vamos tomar um café e vamos dar uma jogada de conversa fora, 10 minutos, não tem problema, vai ser bom para todos nós. A gente também quer isso. Né? Então, é um movimento que tem que ser feito. Eu sugiro muito que vocês façam essas pausas com as pessoas para falar merda, para falar do jogo, né? Porque agora o futebol não devia, mas voltou o futebol. Então, assim, vamos aproveitar, né? Para zoar do time que perdeu, do time que ganhou, vamos tentar viver um pouco mais parecido com como estava antes. Né? E isso tem que fazer parte. Tem que ter, sexta-feira agora a gente vai ter um happy hour, ok? Né? Acho que é bom fazer um happy hour no fim do dia ali, vamos tomar uma cerveja juntos, vamos conversar, vamos ver. Então, essas possibilidades elas estão postas e tem que ser feitas. E outra coisa, para finalizar, assim, não esqueça de ter empatia. Assim, a gente às vezes esquece que, apesar da maioria de nós que estamos participando dessa live pela natureza do nosso trabalho, estarmos sim em casa e podendo trabalhar em casa, muita gente não está podendo. Nas indústrias, nos hospitais, essas pessoas não estão podendo trabalhar, elas não têm essa possibilidade e as empresas precisam cuidar dessas pessoas. Acho que é muito importante que as empresas cuidem dessas pessoas. Mas a gente que tem essa possibilidade tem um sofrimento diferente, né? E tá todo mundo no mesmo barco, gente. Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo angustiado, tá todo mundo louco para sair, né? Tá todo mundo louco para bater perna na rua, mas o medo de bater as botas é maior do que o medo, né? Que a vontade de bater perna, né? Então vamos se ajudar mais nessa hora. Né? Vamos ser empático. Vamos parar de marcar reunião às 6 da tarde. Vamos parar de marcar reunião às 5:30 da tarde, que vai durar até às 8. Vamos dar um tempo, vamos parar de marcar reunião das 11:30 ao meio-dia e meio, e já tem outra às 1:15. Vamos pegar leve, né? Pegar leve, porque essa ansiedade vai acabar. Quando a gente puder voltar, vai estar todo mundo esgotado, vai estar todo mundo, né, transtornado e precisando de boleta para segurar a onda, né? Vamos com calma. Perfeito, Daniel, muito bom. As perguntas aqui também cessaram, então aproveite. Você quer considerações finais para a gente poder se despedir da galera? Só tenho a agradecer, me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui. Né? Espero vê-los em breve. Os meus contatos eu botei na tela, mas fiquem à vontade para me chamar, para me seguir. Eu posso até demorar para responder, mas eu sempre respondo. Obrigado. Depois, a apresentação você manda para a gente poder disponibilizar para eles? Estou compartilhando agora mesmo, fiquem perfeito. À vontade. Tá. E lembrando que a palestra toda, a gente saindo daqui, ela já vai ficar no canal do YouTube, no RH para você. Então, quem quiser revê-la ou indicar para alguém, pode ir lá no canal do RH para você, que a gente já disponibiliza. Quero agradecer a galera de São Paulo, da Bahia, de Santa Catarina, Goiás, olha, tinha Goiás, viu, o Daniel? Tinha Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe. Galera, obrigado. Essa coisa das lives é uma coisa fantástica, a gente não tem limites, né?
aonde a informação pode chegar, ela chega. E eu agradeço e vamos, então, aos avisos para a gente poder encerrar. Eu os convido agora, dia 29 de julho, na quarta-feira, a gente tem um encontro, tá, com Arthur Prisco, Employee Experience, às 16 horas, tá? Ele é do Great Place to Work, às 16 horas, então vocês podem acessar lá o Simpla. E aproveitando o gancho, o César Rossi, CEO da BWG, que é a empresa do Daniel, ele estará presente naquele evento que eu falei para vocês no início, o SYNC, que vai ser em agosto, 5 dias, um congresso gratuito. Ele estará no dia 18/8, falando justamente sobre o tema Employee Experience. Então, vamos lá, vai lá no Simpla, acessa, faz a inscrição, é gratuito, 5 dias, 7 salas, com os mais variados temas. É só gente bacana que vai estar falando lá para vocês. Tá? Agradeço mais uma vez os nossos patrocinadores do Talks, Infojobs, Solids, Qualicorp, GUP, e os nossos apoiadores, Greenpeace, Jobcam, Grupo Troca, a Suria, Social Base e a BWG. E, Daniel, agradeço demais aí a sua disponibilidade para falar para a gente nesse horário das 7. Acho que você está querendo jantar agora, né? Que tá na hora, né? Não, na verdade, não vamos... eu só queria testar uma hipótese. Eu queria perguntar de que cidade é a pessoa de Goiás. Isso. Responde aí para nós. Qual cidade de Goiás? E aí, Breno, você fala pra gente aqui. Vamos ver se ela vai responder. Se ela estiver online ainda, ela vai responder. Tá bom, senão, beleza. Só curiosidade aqui. Ninguém falou nada. Pode ser que ela tenha saído já. Tá bom. Tá, galera? Ó, agradeço demais a presença de vocês. Daniel, mais uma vez, obrigado. E a gente espera vocês no dia 29, às 4 horas da tarde, no nosso encontro. Tá bom? Cuidem-se, fiquem em casa, né? E vamos que vamos. Tamo junto. Beijos e abraços a todos.